Fala galera, nesse vídeo quero falar aqui com vocês então sobre a situação envolvendo o Robert Renan, zagueiro do Internacional, e será que ele poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro? Até porque o jogador pode ser que deixe o clube depois de ter errado, né, um pênalti ali na semifinal do Campeonato Gaúcho, que eu vou comentar aqui com vocês. Acho um exagero, mas se ele ficasse à disposição do mercado, certamente, na minha opinião, poderia ser uma das melhores opções, né, para o Cruzeiro disponível no mercado. Vou comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também aqui sobre outro ponto importante, que é essa questão da zaga. Um outro jogador que inclusive passou pelo Cruzeiro há menos de um ano e meio atrás, né, 2 anos agora, e que está indo muito bem com outra equipe da Série A, e de um centroavante do futebol uruguaio que está se destacando bastante, certamente é um nome que eu já falei aqui no canal várias vezes, e para metade do ano, se eu fosse o Cruzeiro, ficaria de olho. Até tem poucos times brasileiros de olho nesse atleta que não joga, né? Por exemplo, no Peñarol, por exemplo, no Nacional do Uruguai. Não tem uma pedida fora da realidade que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de 43 mil inscritos. Eu estou aqui num cenário diferente, estou passando dias aqui em Curitiba. Acho que ficou mais legal, né, esse cenário aqui do que no último vídeo. Pode deixar aqui embaixo também. Então, vamos dar sequência aqui para vocês. Primeiro que eu quero começar falando no tópico é em relação a um atacante, né, que é o Luciano Rodrigues. Eu já comentei sobre algumas vezes ele aqui no canal. Eu tô sem óculos, então às vezes se eu ficar assim para enxergar, porque se eu colocar o óculos dá um reflexo gigante na luz, tá? Aqui, ó. Se eu colocar aí eu acho que fica estranho. Não acho que fica tão legal assim não. Prefiro sem óculos, dá uma dificuldade para mim, mas tá bem de boa. Então vamos lá. Quero começar falando sobre esse atacante que marcou gol, né? Pelo Liverpool Montevideo. Até alguns portais, eu gosto muito lá do Olheiro Sudaca, que ele é brasileiro, né? E dá boas dicas para os jogadores, para os times brasileiros, para jogadores da América do Sul. Acho muito bom o Luciano Rodrigues, que marcou agora pela Copa Libertadores. E assim, tem uma temporada bem interessante já nesse início de ano. 9 jogos e 4 gols marcados. Já tinha comentado outras vezes aqui dele com vocês, desde o início do ano, né? No final da temporada passada para o início desse ano, que seria uma opção, por exemplo, para centroavante, porque o Cruzeiro buscava uma opção no mercado. E eu falei, cara, acho que esse centroavante poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro. E assim, ele tem conseguido fazer ótimos números. Ele tem apenas 20 anos de idade, jogador que joga ali realmente central, centroavante mesmo. Começou a jogar profissionalmente há pouco mais de 4 anos, quando começou numa equipe chamada Progresso, lá do futebol uruguaio. Ficou 2 anos nessa equipe, 50 jogos, só marcou 7 gols nesse período, ok. Só que aí ele foi pro Liverpool Montevideo na temporada passada, 9 gols em 35 jogos. Teve uma boa temporada como profissional, com 19 para 20 anos, né, muito novo. E, além disso, ele foi muito bem no Sul-Americano, no início do ano passado, 9 jogos, 5 gols, e na Copa do Mundo da categoria, no ano passado, 1 gol e uma assistência na Copa do Mundo que o Uruguai foi campeão. E agora com esse início de ano arrasador, né? 4 gols em 9 jogos, certamente vai ser a sua temporada de maior número de gol, maior artilheiro, e jogando na Libertadores, né? Então, um jogador que vai certamente se destacar. Se eu fosse o Cruzeiro, ficaria de olho. Pode ser que seja uma boa oportunidade que está pintando, né, no mercado de transferências, seja para vir em definitivo ou, por exemplo, com empréstimo. Pode deixar a sua opinião aqui também embaixo nos comentários. Próximo aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre esse tópico envolvendo o Robert Renan. Que história é essa? Bom, vou deixar aqui alguns portais. Eu não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo, né? Mas vários portais falando que pode ser que o atleta deixe o Internacional para a próxima temporada. E, na minha opinião, pode ser uma ótima alternativa para o Cruzeiro. Por quê, né, Gustavo? É um jogador que vai, vamos colocar, não vai continuar no Internacional. Ficar ali à disposição. E o Cruzeiro é o rei, né, de conseguir jogadores por empréstimo, com opção de compra, que é algo parecido com o Internacional fez com o Robert Renan junto ao Zenit. Por quê, né? Contextualizando. Ele tem 20 anos de idade, chegou de empréstimo junto ao Zenit até o final dessa temporada, e ele teve aquela cavadinha, né? Que ele bateu de cavadinha na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, e aí o Internacional foi eliminado. Então a torcida ficou bem brava e tudo mais. Só que no geral acho que até já passou um pouco essa onda, mas pode ser que internamente tenha algum problema e por exemplo, o Robert Renan acabe não ficando, né, no Internacional para a sequência da temporada. Vinha fazendo uma boa temporada até aqui, 13 partidas pelo Internacional, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência ainda, né? Um zagueiro tá bom demais. No Zenit ele chegou na temporada passada, foi bem. Lembro que até ele já chegou sendo campeão, com gol de cavadinha também, né? Eu até pensava que ele estava vivendo uma fase legal por lá. Foram menos aí de 17 jogos até voltar aqui para o futebol brasileiro e agora essa sequência no Internacional. Zagueiro revelado pela base do Corinthians, tinha um valor de mercado bem alto, se não tiver enganado agora, quando ele foi vendido, o Corinthians acho que vendeu ele por 25, 30 milhões de reais, ele estava valendo quase 70, 60. Um cara muito valorizado, tem muito potencial na minha opinião, e se por algum acaso o Internacional não tiver interesse de continuar com o jogador, eu certamente acho que o Cruzeiro deveria ir atrás, assim, loucamente, para ser
uma alternativa para a zaga. Ele pode jogar ali como um zagueiro pelo lado esquerdo, é o que ele mais faz, porque ele é canhoto, né? Mas assim, auxilia muito para saída de jogo e tudo mais. Gustavo, você acha que o Cruzeiro ainda tem uma carência na zaga? Não. Só que eu acho que se tivesse essa possibilidade de trazer o Robert Renan, é muito fora da curva, muito fora da curva mesmo, para esse setor. Um zagueiro pelo lado esquerdo, sabe? Acho que faz total sentido. Tem que ver ainda, porque o acabou utilizando um sistema de 3 defensores. Pode ser que o Cruzeiro gaste as suas peças, né, no decorrer do ano. Então, vamos colocar ali, né, uma trinca ali que eu acho muito boa, o João Marcelo, o Vidalba e o Zé Ivaldo, eu acho muito boa. Mas a reserva não me agrada muito, o Neres e o Palácio. E se, por exemplo, tiver um jogador expulso, um jogador com lesão, quem que vai ser a dupla titular, o trio, né? É João Marcelo, vamos colocar, né? O João Marcelo e o Zé Ivaldo machucou. Vai ficar Vidalba, Palácios e Neres? Pô, acho muito mais ou menos. É claro que você pode ali colocar o Machado, né, que ele improvisa muito, o Lucas Romero, enfim, ou colocar um esquema de 2 defensores, mas eu acho que o Cruzeiro, se aparecer uma oportunidade no mercado, não é loucura. Eu não acho que seria loucura trazer, né, um zagueiro, de preferência, pelo lado esquerdo, até porque pelo lado direito já temos o Neres, João Marcelo é destro, o Palácio, né, também joga pelo lado direito, o Zé Ivaldo. Então acho que se fosse para escolher, seria um zagueiro pelo lado esquerdo. E falando em zagueiro pelo lado esquerdo, tem um ex-Cruzeiro que vive uma fase bem legal, esse também, se o Cruzeiro tivesse interesse, e certamente é um jogador caro, eu aceitaria tranquilamente no Cruzeiro, que é no caso do Wagner Leonardo, zagueiro aí, então que vive uma fase bem legal pelo Vitória, tem 24 anos de idade, nessa atual temporada já soma 17 jogos, titular absoluto. Ano passado foi muito importante que ele chega para a disputa da Série B e foi titular absoluto no decorrer da temporada, que o Vitória conseguiu acesso da Série B para a Série A. Ele jogou então no total 35 jogos, 5 gols marcados pelo Vitória, isso mesmo como zagueiro, e ele tinha sido comprado por um valor inferior a 1,5 milhão de reais, junto à Portimonense, lá de Portugal, e aí pelo Vitória conseguiu fazer uma ótima temporada. Nesse ano apareceram uns times interessados, eu lembro que teve especulações principalmente do São Paulo e do Grêmio, mas eu acho que o maior interessado era o São Paulo, mas o Vitória sempre batia na tecla de que pedia um valor muito alto, tipo assim, 7 milhões de reais. Então acho, 7, 10, 15 milhões de reais. Então acho que é um valor muito alto, não acho que um time brasileiro vai ter esse interesse de pagar esse valor, mas o Wagner Leonardo, muito potencial, canhoto, né, 1,86 m, 24 anos de idade apenas, jogou pelo Cruzeiro na temporada de 2022, naquela ocasião foram 6 jogos e um gol marcado. Eu até diria que se não fosse pelos problemas físicos, certamente ele teria jogado muito mais. Por quê? Ele chega, né, naquela ocasião, até o Pesolano estava no clube e tudo mais, com um esquema de 3 zagueiros, junto com o Eduardo Brock e o Wagner Leonardo, e tendo o Zé Ivaldo pelo lado direito. Eu acho que poderia ter sido a trinca de titular ou ter revezado a posição com o Oliveira ou propriamente, né, com o Eduardo Brock, enfim, pelo lado esquerdo. Então eu acho que aquela lesão dele atrapalhou bastante. 6 partidas só no ano é muito pouco, um gol, né, que foi naquele duelo contra o Vila Nova, mas certamente se ele tivesse tido um pouco mais a questão física dele, né, se tivesse boa, igual foi quando ele estava no Santos, no Fortaleza, no Náutico e agora no Vitória, poderia, quem sabe, estar até hoje, né, no Cruzeiro. Jogador que vai jogar a Série A e certamente tem tudo para se destacar. E você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre esses tópicos que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo? Para deixar aqui embaixo nos comentários. Desculpa mais uma vez se você não gostou, né, do cenário, sem muita edição e tudo mais, mas em breve voltamos para não deixar vocês aqui sem conteúdos. E se você puder comentar aqui embaixo, tem inclusive o salve, ó. Um salve para todos de vocês, Eduardo Pereira. Valeu demais aí, ele que é de Uberlândia, muito obrigado. Quer aparecer no próximo vídeo? Comente aqui embaixo que me ajuda bastante no algoritmo. E nos vemos aí no próximo. Valeu!